Abra a tua Bíblia lá em João, no capítulo 4. O tema da palavra de hoje, irmãos, é Deus busca verdadeiros adoradores. Então diga comigo assim: eu sou um verdadeiro adorador? Não, pergunte para você: eu sou um verdadeiro adorador? Será se nós perguntássemos a Deus de forma literal, irmãos? Se Ele aparecesse para você, para mim, e a gente perguntasse assim: Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Será que eu sou um verdadeiro adorador? Qual seria a resposta que Deus daria para mim e para você? Porque em João, no capítulo 4, versículo 23, diz assim, irmãos: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai Quando a gente lê esse texto, irmãos, a gente entende que Deus não procura adoração. Adoração Ele tem no céu. Os anjos, querubins, serafins, os arcanjos, o céu adora a Deus. E durante 24 horas estão aos pés do Senhor dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Mas o texto diz que Deus procura adoradores. E quando a gente vai nesse texto, quando a Bíblia diz que Deus procura, irmão, significa que nem todos são adoradores. Todos são filhos. Porque todos quantos receberam o Senhor como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Mas adoradores são poucos, porque Deus procura. E quando Deus procura adorador, irmãos, quando Ele acha um adorador, Ele se faz íntimo desse adorador, amigo desse adorador, porque Deus procura adoradores. E a pergunta é: será que eu sou um verdadeiro adorador? Porque nós estamos confundindo, irmãos, música com adoração. Nós confundimos técnicas com adoração. Nós confundimos talento com adoração. Nós confundimos barulho com adoração, banda com adoração. Mas Deus diz que Deus procura adoradores. E nós falamos da última vez que nós tivemos aqui que Deus só revela o seu coração a amigos. E os adoradores são amigos de Deus. E quando Deus encontra um adorador, irmãos, Ele se faz amigo daquele adorador, que está perto daquele adorador. Porque não é um momento de adoração, é uma vida de adoração. O adorador não precisa de uma motivação humana, não precisa de um ambiente para adorar a Deus. Ele é adorador. Aonde ele está, irmãos, ele adora a Deus, porque ele ama adorar o seu Deus. E é justamente isso que nós queremos ministrar hoje sobre Deus busca adoradores. Quais são as características que Deus busca dentro da palavra para um adorador? E a minha oração, irmãos, é que depois que nós entendermos tudo isso à luz da palavra, que nós possamos descobrir em nós o que me falta para ser um adorador. O que eu preciso despertar em mim para ser um verdadeiro adorador? Quais são as características de um adorador que eu preciso buscar em Deus? E a Bíblia fala de muitos adoradores, mas hoje eu queria falar de um especial que ele só aparece uma vez na Bíblia, 2 capítulos, e muitas vezes nós lemos, passamos desapercebidos e não entendemos que foi um grande adorador, porque nele havia graça, havia algo diferente em si. Queria falar contigo sobre Estevão, o diácono Estevão.
Atos capítulo 6. E quando eu leio esse texto, irmãos, quando eu leio esses 2 capítulos que falam sobre Estevão, eu consigo descobrir dentro da palavra as características de um verdadeiro adorador. Porque muitas vezes, amado, você chega calado na igreja, você chega quietinho, você se senta, levanta as tuas mãos e muitas vezes não tem nenhuma expressão de religiosidade física, mas o teu coração é um coração de adorador. Você entende que Deus está nesse lugar, que você foi atraído pela presença de Deus. Você tem prazer de estar na casa de Deus. E quando você está lá na tua casa também, no teu trabalho, dirigindo, estudando, o teu coração é um coração de um adorador e você reflete a glória de Deus, a presença de Deus. Porque não existe coisa melhor, irmãos, do que ser um adorador, ser amigo de Deus, ter a compreensão que Deus procurou e achou um adorador. Atos capítulo 6, versículo 5, fala sobre as 2 primeiras características de um adorador. A Bíblia diz assim: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. As 2 primeiras características, irmãos, de um adorador que eu encontro dentro da palavra é que a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé. Se adorar a Deus é o ato de agradar o Senhor, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe. A primeira característica, irmãos, de um adorador, ele precisa ser cheio de fé. Porque é pela fé que nós cremos que Deus está nesse lugar. É pela fé que nós cremos, irmãos, que Deus se revela a mim e a você de uma forma sobrenatural. É pela fé que eu tenho a compreensão de que nem os céus dos céus resistem à glória de Deus, mas Ele se manifesta num povo, no meio de um povo tão simples. É pela fé. Porque é pela fé, irmãos, que o meu coração se alegra, porque eu sei que Deus está nesse lugar. Fé não é um sentimento, irmãos, porque você pode sentir que vai acontecer muita coisa e não acontece nada, mas fé é a certeza e a convicção que nos move a adorar a esse Deus sobrenatural. Porque é pela fé, irmãos, que o nosso coração arde quando a gente começa a cantar e adorar a Deus, porque sabe que Ele está aqui. O adorador precisa ser cheio de fé. Se nós queremos adorar a Deus, irmãos, precisa sermos cheios de fé. Porque eu não consigo entender, irmãos, como Deus pode amar alguém como eu e como você. Mas é pela fé. É pela fé que nós cantamos: quero levantar as minhas mãos para te adorar. É pela fé, irmãos. É pela fé que me dá a convicção de que um dia eu vou estar na presença de Deus, adorando o meu Deus, e dizer para Ele: Senhor, valeu a pena. É pela fé, irmãos, que eu creio que Deus está preparando uma morada para mim e para você. E daqui a pouco a trombeta vai tocar, queridos, nós vamos todos nos encontrar na presença de Deus. E nós vamos dizer um para o outro: cara, valeu a pena. É pela fé. O adorador precisa ser cheio de fé.
A gente precisa orar todos os dias para dizer: Senhor, enche meu coração de fé, Deus. Não me deixe desfalecer no meio do caminho, mas dai-me fé. Eu preciso ser cheio de fé. Se adorar a Deus é o ato de agradar o Senhor, então eu quero ser cheio de fé, porque eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu não quero ser motivado por uma religião. Eu não quero vir para o culto por causa de um compromisso religioso. Eu não quero chorar na presença de Deus por causa de uma manifestação exterior de religiosidade. Mas eu quero chorar porque sei que Deus está aqui. Eu quero levantar as minhas mãos, criado, motivado pela ação do Espírito Santo de Deus em mim, que me faz ter a compreensão exata de que Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, está no nosso meio. O adorador precisa ser cheio de fé. E a Bíblia diz que outra característica de Estevão é que ele era cheio do Espírito de Deus. Deus não dá sugestão, Deus dá ordem. Ele disse: enchei-vos do meu Espírito. Porque o importante, irmãos, não é quanto eu tenho do Espírito, mas o mais importante é quanto o Espírito tem de mim. Porque o verdadeiro adorador tem a sua vida controlada pelo Espírito Santo. O adorador, querido, ele adora com a compreensão do Espírito de Deus. Se nós tivéssemos a compreensão na importância do Espírito Santo de Deus na vida de um adorador, porque a Bíblia diz que o Espírito não fala de si mesmo, mas fala de Deus. E quando nós somos cheios do Espírito, nós entendemos o que é adorar o Senhor. Você quer ser um adorador, irmãos? Seja cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, é uma pessoa que tem uma vida aos pés do Senhor. É que tem uma vida consagrada a Deus, uma vida que busca a Deus. Uma vida de oração. Ele é apaixonado pelo Espírito de Deus. E ser adorador, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo. Mas quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, à luz da palavra? Efésios 5. Versículo 18. Alguém pode ler? Embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais. Amém, queridos? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se rende na presença de Deus. E uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela diz: falando entre vós, com salmos, com cânticos, com adoração. Porque da mesma fonte não pode jorrar aquilo que é doce e que é amargo. Porque o meu nível de espiritualidade, irmão, está atrelado ao meu nível de gratidão a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grata a Deus. Dos seus lábios só sai a adoração.
Dos seus lábios só sai gratidão. Dos seus lábios só saem louvores a Deus. Porque a minha boca fala aquilo que o meu coração está cheio. Se eu for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você sabe, você sempre vai ouvir gratidão dos meus lábios. O adorador precisa expressar aquilo que ele é. Eu sou cheio do Espírito, então preciso ser grato a Deus. Falando entre vós com salmos, com cânticos, com louvores, com adoração. Quando 2, 3, 4, 5 adoradores se reúnem, sabe o que eles falam, irmãos? Das coisas de Deus. Quando 2 adoradores se encontram, sabe o que eles fazem? Só sabem adorar. Quando uma igreja cheia de adoradores se encontram, sabe o que eles fazem, irmãos? Só sabem agradecer. O adorador não se aproxima do Senhor pelaquilo que Ele pode dar, mas se aproxima pelaquilo que Ele é. Ele ama a Deus na beleza da sua santidade. Isso é ser um adorador. Ninguém me precisa me dizer, levanta os teus braços, abre os teus lábios, fala alguma coisa para Deus. Porque o coração do adorador é tão cheio de paixão, que ele precisa externar aquilo que ele vive. Ele tem prazer nas coisas de Deus, de buscar as coisas de Deus, de gastar tempo nas coisas de Deus. É esse que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Do alto busca o Senhor. Versículo 20, Jaime. Oh, Jesus. Será que a gente tem essa compreensão, irmãos? Se você é um adorador, você está na prova, você dá graça. Se você é um adorador, você está no deserto, você dá graça. Se você é um adorador, você está na luta, você dá graça. Se você é um adorador, você está passando o perrengue que for, você vai dar graça. Porque você sabe que Deus tem compromisso, é com adoradores. O adorador não precisa de circunstâncias para adorar a Deus. Ele é um adorador, a essência dele é de adorador. Dando em tudo graças. Oh Deus, não está do jeito que eu queria. Mas eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor tem me sustentado. Deus, não é da forma que eu gostaria, mas o Senhor tem me dado graça. Um adorador entende o princípio, a minha graça te basta. O problema, irmãos, que nós queremos ser adoradores de circunstâncias. Quando eu estou bem, eu canto, louvo, glorifico a Deus. Mas quando eu estou na prova, eu só sei murmurar e reclamar. E Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não sabe como é que você chegou aqui, mas Ele sabe por que você está aqui. Talvez os irmãos não sabem por que você entrou naquela porta, mas Deus sabe a motivação do teu coração. Você está aqui única e exclusivamente por causa de uma pessoa, por causa dele, porque é Ele que tem nos sustentado. E Deus procura verdadeiros adoradores.
que o adorem em espírito e em verdade. Primeira característica do adorador, ele precisa ser cheio de fé. Oh Deus, dá-me fé. Dá-me fé, Deus, para entender o que tu queres de mim. Dá-me fé, Deus, para entender aonde o Senhor quer me levar. Dá-me fé, Deus, para compreender o que o Senhor quer de mim. Não me deixe vacilar, Senhor. Porque quando sou fraco, é pela fé que eu sou forte. Tem horas, queridos, que a gente não suporta. Tem horas que a luta é tão grande que a gente pensa que vai ficar no meio do deserto. Tem horas que a circunstância nos oprime de tal maneira que a gente diz: Deus, eu não vou suportar. Mas aí vem pela fé. É a palavra que o Senhor diz: eu sou a tua fortaleza e o teu galardão. Eu venci. Eu te fiz mais que vencedor, e isso te sustenta, mas é pela fé. Como é que eu posso compreender, irmãos, que Deus disse que colocaria anjos ao meu redor para me guardar e para me proteger? Quando todos os dias eu abro a televisão, vejo pessoas sendo assaltadas, sendo roubadas, maltratadas, e eu e você somos guardados no meio desse mundo, é pela fé. Como é que você pode entender, amados, que Deus nos tira de trás das malhadas e nos coloca como príncipes? É pela fé. Como é que você possa entender, irmãos, que no mundo teremos aflição, mas a gente vai morar no lugar onde as ruas são de ouros, e a casa que a gente vai morar é feita pela própria mão de Deus, é pela fé. O adorador, ele é cheio de fé. E o adorador, querido, ele é cheio do Espírito de Deus. Ah, Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Que a gente possa ser tão cheio do Espírito Santo, irmãos, que só nós passarmos a nossa sombra vai curar as pessoas. Pedro era tão cheio do Espírito de Deus, que um só discurso que ele fez, 5.000 pessoas se converteram. E hoje a gente faz 5.000 pregações para uma pessoa se converter. Sabe o que nos falta, irmãos? O Espírito de Deus. O que convence o homem não é a nossa retórica, mas é o Espírito de Deus em nós. E quando a gente for cheio do Espírito Santo, a gente vai ter o cheiro de Deus e vai atrair as pessoas. Mas o adorador precisa ser cheio do Espírito Santo. Versículo 8, Atos 6:8. Pode ler, irmãos. Atos 6:8. Atos 6:8. Amém, irmãos? Estevão, um verdadeiro adorador, ele era cheio de quê? De graça, de poder. Algumas traduções falam que Estevão era cheio de quê? De ousadia.
O Espírito Santo, irmãos, derrama sobre a vida de um adorador ousadia. O adorador, querido, ele quer chegar onde ninguém chega. Ele quer falar a Deus aquilo que ninguém nunca falou. Ele quer abraçar a Deus de uma forma que ninguém nunca abraçou. Ele quer cheirar a Deus de uma forma que ninguém nunca cheirou. Ele tem ousadia. Ele é cheio de poder. Você sabe por que o milagre aconteceu na igreja primitiva, irmãos? Porque aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e sempre será o mesmo Deus de amanhã, porque Deus é imutável. Mas nos falta ousadia. Ousadias de abrirmos os nossos lábios e proclamarmos a Jesus como Senhor e Salvador. A ousadia para orarmos pelos enfermos. Ousadia, irmão, de levantarmos as nossas mãos e declararmos que esse lugar é cheio da presença de Deus. É ousadia, irmão, de entrar no nosso quarto e dizer: Deus, agora só eu e o Senhor. Eu preciso abrir o meu coração a Ti. Eu quero que o Senhor me ouça. E rasgar o coração na presença de Deus. Porque, pastor Fabiano, ninguém vai nos entender. Mas quando você vai lá para a cabana do Espírito Santo e chora lá, existe um Deus, irmãos, que entende todas as nossas lágrimas. A ousadia de se rasgar na presença de Deus, de chorar. A gente é tão religioso, irmãos, que a gente tem vergonha até de chorar. O que vão pensar de mim se eu chorar? Não sei. Mas eu sei o que Deus vai pensar de mim. Que existe um coração de adorador que precisa explodir, que precisa falar alguma coisa ao seu Deus. Estevão era cheio de poder e de ousadia. Você quer ser um adorador, irmãos? Seja cheio de ousadia.